O episódio de hoje é patrocinado por InVideo, mais sobre eles no final do vídeo. Então, pessoal, recentemente eu comprei um Chromebook, os membros do canal já estavam sabendo disso há um bom tempo, na verdade, não é? Ali através da aba da comunidade. E eu ainda vou fazer uma review dele, ele é um modelo bem simples, tem um hardware super modesto. Comparar ele com a minha estação de trabalho principal é uma covardia sem tamanho. E apesar de hoje ser difícil eu me ver trabalhando com edição em um setup muito menos potente do que esse, a realidade é que a minha jornada de 8 anos aqui no YouTube nem sempre foi assim, cercada de um hardware adequado para trabalhar com edição de vídeo. Desde que eu comecei, eu tive que lidar com limitações de hardware para produzir esse conteúdo. E o que é pior, na época que eu comecei, não existiam soluções como existem hoje em dia. Os programas não estavam tão avançados, não tinha tantas alternativas. Se você não trabalha com edição de vídeo, pode se perguntar, por que dizem que edição de vídeo é algo tão pesado para o computador? Editar vídeo é a junção de várias coisas pesadas para o seu computador fazer. Ele está pegando arquivos de vídeo, muitas vezes trabalhados em um codec em particular, reproduzindo essas informações de forma semelhante ao que um player simples de vídeo faria, mas armazenando informações das suas edições enquanto você assiste esse conteúdo já editado. A realidade é que a minha jornada de 8 anos aqui no YouTube nem sempre foi assim, cercada de um hardware adequado para trabalhar com edição de vídeo. Geralmente um vídeo como esse que você está assistindo é composto por cenas, que na verdade são diversos outros arquivos de vídeo que então sofrem um decode e um encode em tempo real para que eu possa editar no meu software. Some a isso funções de composição, onde você adiciona elementos gerados por computador, geralmente pelo próprio software, como texto sobre o vídeo, ou algum tipo de animação ou efeito especial, e você tem a receita para uma coisa realmente que não é qualquer máquina que roda. Todas essas informações precisam ser processadas de forma a ficarem responsivas em tempo real para que a pessoa que está editando tenha uma visualização fluida da obra como um todo. Ao menos esse é o ideal, né? Porque muitas vezes as pessoas editam utilizando proxy ou alguma coisa que vai ajudar a travar menos na timeline. Depois que você terminou de fazer toda a sua edição, onde arquivos foram armazenados na RAM do seu PC e cálculos foram feitos pela CPU e pela GPU para colocar cada elemento no seu devido lugar, o seu PC trabalha fortemente para encodar todas as modificações de todos os arquivos que você usou, mais as suas composições e efeitos e correção de cor num arquivo final que aí então vai ser usado para alguma coisa, como para enviar para o YouTube. O sofrimento do seu computador aumenta conforme a quantidade de efeitos e também a resolução do vídeo aumenta. Filmes profissionais são muitas vezes gravados em 8K ou 12K hoje em dia e são arquivos gigantes e fazem com que você tenha necessidade de placas de vídeo com memórias monstruosas para dar conta desse tipo de coisa. Claro que cada projeto é diferente, mas é geralmente nesses cenários que entram as render farms e o trabalho colaborativo entre várias pessoas, vários editores e, por consequência, vários computadores. Um filme dificilmente é editado de forma completa por uma única pessoa. Ele é feito por estúdios, ele é feito por partes e depois juntado no final com a renderização feita através de render farms, geralmente, que são vários servidores funcionando em cluster para poder cuspir aí o arquivo que vai ser utilizado nos cinemas depois. Claro que nós não podemos comparar produções nesse nível com projetos que são pensados para o YouTube ou para o Instagram, mas mesmo assim, um certo poder computacional é esperado para que você tenha uma boa experiência ao criar ou editar, nesse caso, os seus vídeos. Infelizmente, edição de vídeo e leve não são coisas que costumam andar juntas na mesma frase. Apesar de existirem softwares para editar vídeos que são um pouco mais leves, geralmente eles têm menos recursos, não sempre, mas geralmente sim, e eles se apoiam muito em utilizar CPU, já que computadores mais fracos não costumam ter uma placa de vídeo dedicada, que é o caso do meu Chromebook aqui, inclusive. Mas ainda assim, se você não tiver uma quantia bacana de memória e um CPU minimamente poderoso, você vai sofrer do mesmo jeito mesmo usando editores mais simples. O meu Chromebook, por exemplo, tem apenas 4 GB de RAM e um processador Celeron de 2 núcleos. Além disso, o Chromebook tem apenas 32 GB de armazenamento interno. Para um Chromebook, é um hardware bom o suficiente, ele tem um público-alvo um pouco diferente, eu conto mais para vocês sobre isso na review, como eu disse, mas para editar vídeos é realmente inviável, para dizer o mínimo. Você pode espremer alguma coisa dali, mas não foi feito para isso, pelo menos não esse modelo. E eu tenho certeza que ainda que muitas pessoas tenham computadores um pouco mais potentes do que esse Chromebook, rodando Windows ou até rodando alguma distro Linux já para otimizar um pouco mais os recursos, ainda assim pode não ser o suficiente.
Não pela falta de aplicativos ou alguma coisa assim. É realmente uma questão de ter espaço em disco, muitas vezes, já que arquivo de vídeo costuma ser pesado, e ter potência gráfica, espaço aí de RAM para você poder armazenar suas edições e um CPU capaz de dar conta de tudo isso. A solução para isso, em parte, Hollywood já nos ensinou. Lembra das render farms que eu tinha mencionado antes? Pois então, apesar da infraestrutura ser diferente, o conceito é o mesmo: processar os arquivos remotamente em um computador mais parrudo que pode se aplicar nesse cenário também. O conceito de computação em nuvem aplicada aqui é o mesmo que pode ser aplicado em outras coisas, como streaming de conteúdo, Netflix, Amazon Prime, coisas assim, streaming de games, GeForce Now, xCloud e assim por diante, edição de texto com Google Docs, o Word Online, edição de imagens e por aí vai. Em 2021 já é plenamente possível editar vídeos com um computador e hardware limitado usando serviços em nuvem. O InVideo, por exemplo, é um software de criação de vídeos online exatamente desse tipo, que tira o peso da edição do seu computador fraquinho. Ele pode funcionar de duas formas, na verdade, usando templates prontos para algum assunto específico que você queira fazer, que você só vai customizar, e olha que são mais de 4.000 templates e mais de 10 milhões de imagens que fazem parte do banco deles para você poder usar para ilustrar os seus conteúdos. Ou então você pode criar um vídeo do zero fazendo upload dos seus arquivos de vídeo, imagens, etc. e criar tudo a partir do navegador, exatamente como você faria no editor local. Como eles têm um público-alvo diferente, eles têm uma forma um pouco diferente também de editar vídeos, que se você for comparar com um programa para editar vídeos mais tradicional. Mas tem a maior parte dos recursos que você precisaria em um editor de vídeos. Teoricamente, tudo o que você precisa aqui é ter uma boa conexão com a internet para ter um uso satisfatório, fazendo upload dos seus arquivos e trabalhando neles nas abas do seu browser. Eu posso, por exemplo, trabalhar com vários vídeos em simultâneo em abas diferentes do meu Chromebook, coisa que não daria para fazer de forma nenhuma se eu estivesse rodando todo esse processamento de forma local. Talvez a questão de upload seja o principal contra de se usar um serviço assim, além dele ser simples demais para talvez alguns projetos mais complexos. Mas considerando que você esteja editando com uma batata e não com um computador, um serviço como esse pode ser uma boa saída. O InVideo é uma plataforma interessante para a criação de vídeos institucionais, na minha opinião. Desses que você pode usar para criar anúncios no YouTube ou no Instagram para sua empresa ou para o seu serviço. Ou até algum tipo de apresentação que você precise fazer. Aparentemente, inclusive, tem uma galera bem envolvida na comunidade desse software lá no Facebook, já que o grupo deles tem mais de 20.000 pessoas. E se você precisar de ajuda ou precisar conversar com alguém, pode ser um lugar legal para você encontrar outros usuários da ferramenta. Se você quiser testar e ver como funciona, o InVideo tem um plano gratuito para você conhecer a ferramenta. E aí, se você quiser usar a versão paga, lembra de usar o cupom DIOLINUX20, provavelmente o plano mais barato deles seja o suficiente. Apesar de eu não usar esses serviços para editar o grosso dos meus vídeos, por diversas vezes eu já usei eles para criar algumas coisas que vocês já viram aqui no canal, como vinhetas ou até mesmo entregar pequenos projetos que os meus amigos me pediram. Eles são muito práticos, sem dúvida nenhuma. Ainda que o lado de produção de conteúdo de alto nível não vá adotar tão cedo soluções baseadas em nuvem nesse sentido, eu consigo ver um mercado crescente para elas. Eu consigo ver muita gente comum e pequenos criadores poderem tirar proveito de tecnologias assim. Você acredita que games, edição de imagem, edição de vídeo podem todos migrar para a nuvem em algum momento de forma completa? Quanto tempo vai levar, eu não sei, mas eu realmente não duvido. Do mesmo jeito que a gente achava que utilizar Netflix ou alguma coisa assim era pouco prático em algum momento, e hoje a gente acha que é alguma coisa, para muitos, até básica de se ter em casa, talvez em algum momento editar vídeos através de servidores na internet vai se tornar uma coisa mais simples, mais viável do que é hoje em dia, talvez mais barata até do que você ter que construir um hardware monstruoso para poder trabalhar com todos esses elementos. E a gente vê esse tipo de coisa acontecendo em outras indústrias também, como na indústria de engenharia civil ou qualquer coisa que precise de renderização 3D. Tem alguns serviços que fazem algo parecido, onde você manda um arquivo, por exemplo, eles conseguem renderizar online para você sem que você gaste aí, sei lá, a energia elétrica da sua casa ou a potência do seu computador para fazer a renderização final de um arquivo que você fez no Blender, por exemplo. Coisas assim, sem dúvida, são extremamente interessantes e eu acho muito legal acompanhar essa evolução. Comenta aqui o que você acha desse futuro mais na nuvem.